Vejamos os comentários de Carlos Bacelli a partir da leitura da obra Pensamento Vivo do Espírito Doutor Inácio. Vejamos o que vai ser dito, porque essas afirmações, elas são uma consequência das descrições feitas pelo espírito André Luiz. Vejamos o que vai ser dito. Atenção. A surpresa maior, no entanto, ainda estava por vir. Vejamo-la, diz doutor Inácio. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho. Sala de banho. Sala de banho, nós não sabíamos o porquê da expressão sala de banho. Acontece que em Portugal não se fala banheiro. Banheiro em Portugal é sala de banho. E a cidade Nosso Lar foi fundada por portugueses. Por distintos portugueses desencarnados no século XVI. Então, Lísias chamou André Luiz e mostrou. Aqui é a sala de banho. Agora, nós não vamos dizer o que se faz numa sala de banho, não? Cada um com a sua imaginação, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Lemos o livro, passamos por cima dessas informações e continuamos achando. Passamos por cima dessas informações de forma acrítica, sem estudar essas afirmações com o espírito, sem qualquer tipo de questionamento dirigido em relação a essas descrições. Mas deixemos ele prosseguir. Adiante. Que todo espírito, quando deixa o corpo, ele vai voar. Vai voar no mundo espiritual. Ele vai volitar no mundo espiritual. Não é? É o que nós achamos. Infelizmente, essa cultura secular que adquirimos, ou que nos foi imposta pela religião, dogmática, essa cultura secular, milenar, a ideia de céu, inferno e purgatório está no nosso inconsciente. E quando surge alguma coisa para a gente começar a pensar um pouco diferente, não. Não é possível. Isso não é possível, não é assim. Doutor Inácio diz aqui, vocês leram bem, sala de banho, por outras palavras, banheiro. Será que inclui um vaso sanitário desencarnado? Pergunta o doutor Inácio. Ou para a simples decoração da casa? Não, é para lembrarmos da terra. É para lembrarmos da terra. Como éramos felizes quando tínhamos banheiro dentro de casa, não é? Como era bom, éramos felizes, não é? Nós comíamos bastante e depois tínhamos o banheiro. Ou ainda, como muitos dizem, fruto criativo da mente. Mas afinal, sobre a terra, o que não será a criação da mente? Tudo é criado pelo pensamento e materializado com o concurso das mãos. Correto? No entanto, sem maiores delongas, a existência de um banheiro na casa de Lísias, com banheira, chuveiro, vaso sanitário e tudo, nos leva a concluir o quê? É justamente aqui que a minha missão termina. Como nós vimos, o espírito, o suposto espírito doutor Inácio, melhor dizendo, o suposto espírito afirma que no banheiro, melhor dizendo, há banheira, há chuveiro, há vaso sanitário. Como nós estamos vendo, há aqui uma menção
a toda uma tecnologia relativa não só à higiene, mas também à manutenção dos excrementos advindos dos orifícios espirituais. E é claro que, ao falarmos de excrementos, nós estamos considerando não só a urina, mas também a necessidade de todo um aparato para amparar externamente no mundo dos espíritos um bolo fecal produzido e expelido pelo ânus de um espírito. Como nós vimos, essas descrições, elas dão desenvolvimento a algo que já aparece na obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, a partir das descrições que ele fez, descrições que nunca foram questionadas, nunca foram estudadas, etc. Portanto, dão margem para que esse tipo de afirmação venha à tona através de supostas psicografias. Essas psicografias, e não há problema aqui, de fato, considerar a possibilidade de algum espírito ter falado essas coisas. No caso aqui, seria o espírito doutor Inácio. Vejamos, nesse cenário, o que é que cai bem aqui para representar isto que estamos vendo? Aquele ditado, aquela expressão presente na sabedoria popular, que diz o seguinte: por onde passa um boi, passa uma boiada toda. Então, por que André Luiz disse o que disse, e o que ele disse nunca foi questionado, nunca foi estudado, nunca foi submetido a controle, com muita facilidade um outro espírito vem dar desenvolvimento àquelas ideias que inicialmente já foram aceitas como sendo verdadeiras. De maneira que, quando André Luiz fala em banheiro e em outras partes do livro ele faz menção a espíritos se alimentando, é claro que não há nenhuma dificuldade de aparecer outro espírito para dizer que nesses banheiros, obviamente, a partir dessa lógica, obviamente, esses banheiros eles possuem aparelhos sanitários. Vejamos como tudo isto pertence ao domínio do misticismo, uma vez que essas afirmações nunca foram estudadas, nunca foram controladas, e elas partem de um pressuposto que vai de encontro aos estudos feitos anteriormente por Allan Kardec. Tudo isso parte do pressuposto de que há órgãos no perispírito, portanto, segundo essa ideia equivocada, faz todo o sentido, uma vez que os espíritos se alimentam, uma vez que eles fazem a ingestão de alimentos, nada mais natural, segundo essa ideia equivocada, que em algum momento um bolo fecal seja expelido. Tudo isto porque parte do princípio de que há órgãos no perispírito. Este é o caso clássico em que nós nos encontramos, atenção, no prédio errado. O indivíduo errou o prédio. Uma vez que o prédio está errado, não importa mais em qual andar ele vai descer. Se no primeiro, se no quinto, se no 10º, se no 20º. O prédio já não é o correto. Nesse sentido, eu posso explicar isso de uma outra forma. Vejamos, se parte do pressuposto de que há órgãos no perispírito, de maneira que os alimentos ingeridos eles serão defecados, nada impedirá que logo logo apareça um espírito fazendo descrições relativas a novas tecnologias espirituais que substituam o vaso sanitário. Afinal de contas, por onde passa um boi, passa uma boiada toda. Então, nada impede que um espírito se comunique, fazendo novas revelações, por exemplo, descrevendo a existência de um aparelho. Vejamos o nome do aparelho. Esse aparelho, esse hardware espiritual seria o reto reciclator quântico. Então, o espírito diria, só tem acesso ao reto reciclator quântico aqueles espíritos com
bastante bônus hora acumulado. E o que faz o retorreciclator quântico? Ele dispensa a necessidade do espírito pausar as suas atividades espirituais para ir ao banheiro. Dispensa a necessidade dos espíritos recorrerem ao vaso sanitário. Afinal de contas, nos dirá o espírito, o retorreciclator quântico é um dispositivo translúcido luminoso que é introduzido no canal retal do espírito, permitindo que o excremento seja transformado em energia luminosa que fará parte do campo áurico do espírito, de maneira que, pelo campo áurico, ora, essas energias advindas do bolo fecal reciclado, elas serão transubstanciadas numa quinta essência que permitirá que o espírito continue trabalhando sem interrupção, porque está fazendo uso do retorreciclator quântico. E como nós estamos no campo das descrições feitas pelos espíritos, é claro que quando essas descrições forem feitas, logo em seguida não tardará até que apareça algum projetor, e eu não estou me referindo aqui ao data show, não irá demorar muito que apareça algum desses projetores confirmando a existência do retorreciclator quântico. Porque dirão esses projetores, eu estava no mundo dos espíritos e de repente eu me deparei, ao olhar para cima, eu me deparei com seres com pontos luminosos e me questionei, serão esses seres com pontos luminosos vagalumes, espécies de vagalumes? No que o mentor lhes dirá, não, caro projetor, se trata de espíritos avançados com bastante bônus hora que, em razão disso, podem se utilizar de um aparelho localizado na região do ânus que lhes permite reciclar o bolo fecal, reaproveitando as energias de forma que eles podem trabalhar sem interrupção, sem a necessidade de ir ao banheiro, porque eles não precisam mais recorrer aos vasos sanitários, uma vez que eles dispõem dessa tecnologia mais avançada, esses objetos translúcidos luminosos que encontram-se introduzidos no canal retal, os chamados retorreciclator quântico. Mas, Rafael, tudo isso que você está especulando é ridículo. É ridículo, não tem cabimento. Ora, é tão sensato quanto imaginar a possibilidade de espíritos recorrerem ao vaso sanitário. Vejamos como nós estamos aqui no mesmo domínio, porque estamos no prédio errado, não importa o andar, se é o primeiro, se é o quinto, se é o 10º, se é o 20º, o prédio já está equivocado. O equívoco que justifica essas afirmações ridículas todas, inclusive a possibilidade de espíritos se alimentarem e irem ao banheiro, é o pressuposto de que há órgãos no perispírito. Como é esse o pressuposto e ele está equivocado, ele origina todas essas consequências absurdas, ridículas, extravagantes que nunca foram questionadas, estudadas, a partir do que o espírito André Luiz disse. Para que um dia a ideia da existência de um retorreciclator quântico ou qualquer coisa que o valha seja aceita, basta que essas comunicações, essas descrições, elas venham através de um médium bastante caridoso. Porque nós sabemos que no Brasil o que vale é a autoridade pessoal dos médiuns, de maneira que essa autoridade ela é imposta no sentido de dispensar a necessidade de controlar aquelas comunicações. Foi isso o que aconteceu com Chico Xavier
e o espírito André Luiz. É essa a lógica da autoridade pessoal que permite que essas afirmações elas ganhem força dentro do movimento espírita, a depender de quem seja o médium, a depender de quem seja o espírito, mas não depende de um controle aplicado, não depende de um estudo feito relativo a essas comunicações. É exatamente esse o mesmo caso aqui em relação ao que diz o Carlos Bacelli a partir dessas comunicações do espírito doutor Inácio. Olha só o que ele vai dizer agora. Presta a atenção na colocação que o espírito faz na comunicação dele. Olha só. A existência de um banheiro na casa de Lísias, com banheira, chuveiro, vaso sanitário e tudo, nos leva a concluir o quê? É justamente aqui que a minha missão termina, diz o doutor Inácio. Continuem vocês, sozinhos, pois que estou cansado de ser chamado de herege e mistificador. E ele prossegue aqui. Ele prossegue aqui em seus estudos, em suas considerações, como nós falamos aqui. Ele trata de 98 temas neste livro. Continuem vocês sozinhos. Essa afirmação é bastante ilustrativa, porque demonstra que o espírito está completamente alheio à proposta doutrinária, na qual os espíritos colaboram com os estudos. Os espíritos são colaboradores, estão dispostos a estudar conosco os temas, a responder às nossas questões, a atender às evocações, tudo no sentido do esclarecimento. Mas qual é a postura aqui? Continuem vocês sozinhos, sem margem para questionamento. Fiquem sozinhos aí. Com isso que eu estou dizendo. Bastante ilustrativa essa afirmação. Vejamos. O pensamento vivo do doutor Inácio, nós já havíamos falado, editado pela Didier de Votuporanga. O pensamento vivo do doutor Inácio. É claro que o pensamento dele não é tão somente dele. É um pensamento doutrinário. É o pensamento da doutrina. É o pensamento da verdade na qual acreditamos. É a expressão da verdade, da fé raciocinada. Agora muitos dizem assim, não, é tudo coisa. O pensamento dele, o pensamento do espírito é o pensamento da doutrina. Vejamos o grau de distanciamento em relação ao pensamento kardeciano. Beleza? Então eram esses os nossos comentários a partir dessas afirmações absurdas que nós aqui exemplificamos a partir de hipóteses igualmente absurdas, mas todas no mesmo domínio que parte do pressuposto de que há órgãos no perispírito. Pressuposto equivocado, pressuposto que vem sendo aceito no movimento espírita brasileiro sem qualquer tipo de reserva, sem qualquer tipo de restrição, portanto, dando margem para a existência de tecnologias espirituais a fim de recepcionar o bolo fecal. É disso que se trata. Beleza? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!